Bom dia, amigos. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Nós hoje vamos ler Progressão dos Mundos e vamos convidar a todos a elevar o seu pensamento para que a lição não seja apenas ouvida, mas que possamos sentir a grandeza dos ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram substituídos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o início em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados e constituí-los, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável. À medida que eles próprios avançam na senda do progresso, marcham assim paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que se concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alcançará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Amado Jesus, com os pensamentos elevados, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos com nossos queridos irmãos que comungam conosco este momento da prece, pedindo e rogando a Jesus cada dia mais que façamos desta oportunidade a grande lição que a reencarnação tem nos ensinado. Dai-nos força para compreendermos todas as lições de cada dia e que possamos abrir o coração para agasalhar a dor do nosso irmão. Senhor, dai-nos força e coragem, que a nossa fé amplia, que a nossa inteligência avance para a moralidade do nosso ser. E é em seu nome, Jesus, que profundamente agradecidas, nós iniciamos este momento de prece e que nós sejamos também inspirados por estes queridos amigos, a quem agradecemos a Deus por estarmos juntos nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Irmãos, para que a gente possa compreender essa progressão
dos mundos, basta que a gente observe que nós todos estamos inseridos na lei de progresso. E o progresso, ela é lei da natureza, toda a natureza modifica. Nós temos visto até mesmo no ambiente da criação divina, no que tange a natureza, seja os vegetais e sejam também os animais. Os animais, eles estão também modificando, eles vão também evoluindo. Eles não têm como nós um perispírito, mas eles têm um princípio inteligente que também desenvolve, e hoje nós temos percebido que ele tem, quanto ele tem ajudado o homem, e isso demonstra que quando nós estamos junto com com estes animais, eles também contribuem com a nossa guarda, com o nosso progresso, enfim, com a nossa evolução. Então, esse mundo antigo, que nós já conhecemos ou já passamos por eles, ou nós já estudamos, eles estão em nossa memória. Lembrando de Paulo, quando ele escreve a carta aos Hebreus, ele diz: sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram. Ora, nós sabemos que quando os primeiros cristãos, o primeiro movimento dos cristãos à Terra, qual foi a sua atitude? Era fazer os sacrifícios daquele mundo difícil ainda para todos nós, de um movimento, era da parte do exterior para o interior. Eram jogados nas arenas, eram sacrifícios físicos. Hoje, com a evolução, nós temos entendido que quem dirige a nossa vida é o espírito. Então, todo o movimento que nós precisamos compreender e buscar de forma crescente é de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Então, nós vamos ver que ainda estamos mergulhados numa vibração mesclada com muitos pensamentos ainda bem primitivos, e mais aquele povo que era uma faixa de espíritos também foram progredindo, porque eles passaram a compreender que a vida não se faz só no campo físico, mas sim na manifestação do espírito. E muitas manifestações infelizes que ficaram registrados em nossa memória, eles vão se diminuindo à medida que os séculos vão passando e que nós vamos recebendo novas gerações de espíritos com outra vivacidade, com outra inteligência, e tudo isso é um convite para que a gente possa analisar, perceber e sentir as grandes mudanças que operam em nossa vida. E com o desdobramento do cristianismo, Cristo nos trouxe uma grande renovação. Jesus foi que nos ensinou a amar. A sua doutrina não foi, ele não trouxe uma religião, mas a sua religião é o amor. E ele completa para todos nós uma renovação de entendimento das verdades divinas. E nós sabemos que vivemos ainda com este conhecimento, mas temos junto de nós que caminham conosco muitos irmãos que ainda não compreenderam o valor da verdade e vivem mesclados nesta nuvem da ignorância gerada, construída por eles mesmos. Então, a lei do progresso, o progresso do espírito, ele nos pede uma observação para as questões divinas, para Deus, para suas leis. E nós sabemos que a mais elevada concepção de Deus que nós podemos alcançar, abrigar no santuário do Espírito, é aquela que Jesus nos apresentou, revelando como Pai amoroso e justo. Ora, isso é um salto que nós ganhamos com a presença de Jesus, porque até então Moisés nos mostrava um Deus severo, um Deus que punia.
E Jesus vem nos mostrar que o santuário que precisamos cultivar é o do Espírito. É aquele, né, que o Mestre nos trouxe, nos revelando que Deus é amoroso, um Pai amoroso, justo, mas Ele também nos oferece recursos para que a gente avance no entendimento e possamos compreender que todos nós temos que dar o nosso testemunho de amor, o nosso testemunho de fé. E nós vamos entendendo que hoje, na nossa casa planetária, no planeta Terra, e nós estamos vendo quantas dissensões, quantas dores, e não são as dores por força da natureza, são dores pela maldade ainda, pelas guerras. Então, nós percebemos que esses espíritos são inteligentes, mas eles ainda não têm essa moral que nós estamos compreendendo e procurando buscar. A própria destruição que hoje nós estamos vendo, que o homem é que criou essa destruição, nós vamos ver que elas são motivadas pelo orgulho, pela vaidade, e muitos espíritos estão sendo retirados do planeta em uma situação difícil. Mas é diferente de uma situação como nós estamos vivendo aqui no Brasil. Porque aqui nós estamos vivendo no Brasil é uma questão das intempéries da natureza. E a natureza, ela tem os seus movimentos. E esse movimento, ela vai transformando para que uns vão e outros voltam. Mas não é só o homem que está morrendo. Não é só o homem que está caminhando para esse desencarne, coletivos ou não. A natureza também se transforma. E é necessário para que outras coisas melhores chegam. Então, às vezes, nós achamos que os espíritos que estão indo são pessoas boas, eles são pessoas boas, mas os bons não precisam ficar depois do tempo previsto para eles. Então, nós temos que entender que o mundo ele está em diferentes fases. Então, desde que há um movimento, há uma incessante força também progressiva. E esse progresso, ele alcança não só os homens, mas também como os animais. Porque os animais ainda auxiliam os homens. E quando hoje a gente vê o progresso das máquinas nas lavouras, as colhedeiras, aquelas que vão limpando a terra, então nós vamos perceber quanto foi poupado a vida de tantos animais que faziam esse serviço pesado. Hoje, a inteligência já permite esse avanço e esse progresso, diminuindo a dor, o sofrimento e o cansaço de muitos de nossos irmãos. Então, essa mudança que a natureza ela oferece é uma ideia que nós precisamos abraçar e compreender que faz parte de toda a criação divina. Se nós ficássemos na mesma lei, sem essa lei do progresso, sem progredirmos, nós iríamos ter muitas dificuldades por não compreender ainda que tudo transforma. Então, essa ideia de que nos dói, né, nesse momento que nós estamos vendo o Brasil passando por tantas dificuldades, mas há de chegar o tempo que aqueles irmãos, aquela região nossa, do nosso Brasil, que está tão afetada, que parece que é uma punição, não será. Poderá sair dali grandes oportunidades. Aquelas pessoas que estão sobrevivendo e que estão nos ensinando, que estão nos dando a lição de trabalho, de amor, de aceitação, de desapego, né? Nós vamos ver que eles estão cumprindo com a lei. E quando nós estamos de fora,
talvez a gente não entenda qual é o chamado divino. Portanto, é por isso que nós temos que estender as mãos, não só na caridade material, mas também com as nossas preces, para que todos aqueles irmãos, não só no Rio Grande do Sul, mas em todos os lugares que isso vem acontecendo, é um estado de renovação, é um estado de modificação, é o progresso divino que alcança todos nós. Então, nós estamos no mundo vivendo ainda a lei para o campo material e moral, saindo de muitas vezes num estado inferior para alcançarmos um grau espiritual mais elevado. E então o Evangelho nos mostra, numa mensagem maravilhosa de Santo Agostinho, que ele é a chegada a um dos períodos de transformação, em que de orbe expiatório, que é o que estamos vivendo, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Se temos um que estão passando por tantas dores, nós também precisamos pensar e o que nós estamos fazendo para contribuir. Porque cada um de nós estamos passando dores, só que elas são diferentes. As nossas dores que hoje estamos vivendo não são pelas catástrofes, mas nós sentimos a dor dos nossos irmãos. Nós nos colocamos também junto deles. Então, nós vamos ver que é indispensável trabalhar para que nós possamos compreender que nós todos vivemos, às vezes, até com um criminoso engano, julgando, né? E não podemos julgar. A felicidade real somente é possível quando nós compreendemos o verdadeiro lar cristão que o mundo representa para nós. Quando os seus componentes cumprem a obrigação que lhes competem, ainda mesmo ao preço das heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa também não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifício nem lágrimas, mas Ele nos ensina a termos bom ânimo, serenidade, para aceitarmos a vontade sublime e colocando em prática. O mundo está em transformação e todos nós estamos a caminho dessa transformação. Todos nós estamos vivendo a lei do progresso. Por isso, irmãos, nós temos que agradecer a Jesus pela compreensão, pela fé e pela esperança que deposita em todos nós. Obrigado, Senhor. E nesta hora do passe, recolhidos em pensamento para receber as dádivas do seu amor, nós pedimos também que a fluidificação da água, para que ela possa servir de medicamento a todos nós, o alimento divino que transforma nossas energias. E esse passe, Jesus, que ele se estenda a todos aqueles que estão em dor, pedindo-te, Senhor, que os agasalhe com seu amor e que a paz e a esperança seja progressiva dentro de nós. Que Deus, nosso Pai, leve as nossas vibrações aos doentes, aos hospitais, aqueles que entraram em desespero, os que estão nas UTIs, nos leitos de dor. Onde estiver a dor, Jesus, que o seu amor esteja presente. Obrigado, Jesus, que os nossos irmãos em humanidade recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos.